Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar sobre o poder do pensamento e que o que nós focamos é o que expande. Também já deve ter ouvido falar sobre manifestação. Mas o que é isso? O que significa isso na prática? Qual a importância de alinhar nossos pensamentos, emoções e ações? É exatamente sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. Muitas pessoas têm aquela ideia de que basta pensar positivo que tudo que nós desejamos vai acontecer. Mas será que é realmente assim que funciona? Eu quero falar com vocês hoje sobre um processo de alinhamento interno. Porque a verdade é que muita gente deseja várias coisas, mas elas não são coerentes com as suas emoções e as suas ações. E quando existe essa incoerência, fica difícil construir essa realidade que as pessoas tanto desejam. Primeiro, nós precisamos entender o que significa então manifestar. No dicionário, significa tornar público ou mostrar presença. Então, esse termo se refere a um processo de trazer para a realidade tudo aquilo que nós desejamos, seja na forma de metas, objetivos, sonhos ou até desejos pessoais. Então, a ideia é que nós podemos influenciar as coisas que acontecem na nossa realidade e até moldar essa realidade alinhando o que nós pensamos, sentimos e como nós agimos. Segundo ponto, nós manifestamos, ou seja, nós moldamos a nossa realidade com a repetição. Então, as pessoas acham que manifestar é o pensar positivo, desejar algo e as coisas naturalmente vão acontecendo. Mas na verdade, ela começa no que nós repetimos todos os dias, nos pensamentos que nós alimentamos, nas emoções que nós cultivamos, nas decisões que tomamos e também nas permissões que damos a nós mesmos. A vida que nós temos hoje em dia não é resultado apenas do que nós desejamos, mas resultado do que nós acreditamos ser possível e também das ações repetidas que tomamos dia após dia. Então, eh, nós precisamos ser coerentes nessas escolhas. Você precisa sustentar o que você quer se tornar. Mas como assim? Vamos dar um exemplo. Suponhamos que você quer aumentar a sua renda. No entanto, você tem uma tendência a um descontrole financeiro. Então, isso significa que as suas ações não estão alinhadas com o seu desejo. Logo, o hábito de gastar mais pode te gerar uma certa ansiedade e pensamentos negativos. Então, isso vai afetar a sua motivação. Uma pessoa que é ansiosa e vive para apagar incêndios, ela desenvolve emoções negativas. Então, a forma e a intensidade que ela vai buscar atingir os seus objetivos vai ser afetada por esses sentimentos negativos. Vocês percebem como que tudo está alinhado? Vamos para um exercício rápido. Pare e pense no que você deseja para os próximos meses, mas assim, em detalhes. Depois pense na narrativa que você repete sobre isso. Então, por exemplo, eu quero um relacionamento saudável. E aí você descreve que tipo de relacionamento que você considera como saudável. E aí você vai prestar atenção na sua narrativa sobre relacionamentos. Porque se você quer um relacionamento saudável, mas vive repetindo que ninguém presta, você vai estar incoerente no que você deseja com o que você pensa. Logo, as suas ações vão seguir a linha de raciocínio do que você sente. Outra coisa, você diz que quer prosperar. Seu sonho é ter uma vida financeira melhor, mas você vive alimentando os pensamentos de que o dinheiro sempre falta, de que ter dinheiro é muito difícil, de que as coisas estão cada vez piores. Logo, suas emoções, elas vão ficar cada vez mais negativas e as suas ações vão estar alinhadas com essas emoções. Você vai se sentir desmotivado, você vai se sentir ansioso ou ansiosa. Isso vai afetar a forma como você busca alcançar esse seu objetivo. Então, se você for parar para pensar, existe coerência? Não, né? Aí é que entra a postura. A nossa postura tem um papel fundamental nesse processo. Nosso corpo
também dá sinais, né, do que nós manifestamos, porque ele carrega nossas histórias, carrega nossos medos, carrega memórias emocionais, né? Então, muitas vezes você diz que quer crescer, mas seu corpo te protege de alguma forma. Isso é real. Uma pessoa que vive esperando rejeição, ela pode acabar se retraindo, se escondendo. Uma pessoa que vive tentando agradar todo mundo pode acabar não sustentando seus próprios desejos porque sempre coloca as necessidades do outro à frente. Uma pessoa que tem medo, por exemplo, de errar, ela pode acabar não agindo. Tipo, é melhor eu nem começar do que começar e cometer um erro, porque vai que eu me frustre. Então, daí não é falta de manifestação ou de desejar algo maior, é falta de alinhamento interno ou um medo de trazer à tona uma dor natural sua que o impede de alcançar o que você deseja. Então, talvez o que esteja te impedindo de viver algo novo não seja falta de técnica, porque pode ser um sistema inteiro dentro de você que está te forçando a sempre voltar para o mesmo padrão. Então, quando nós falamos sobre viver uma vida diferente, nós estamos falando sobre comportamento. Então, qual que é o primeiro passo? Quando a gente pensa em manifestação, em poder do pensamento, em física quântica, expansão, né, do nosso pensamento, né, o que nós focamos expande, é muito comum ouvir a frase: é preciso ser antes de ter. Mais uma vez, entra o poder e a importância da nossa postura. Nós precisamos agir como se nós já estivéssemos alcançado o objetivo que nós temos. Por exemplo, você quer emagrecer. Então você precisa pensar, sentir e agir como uma pessoa que já é magra. Assim você se torna magra e não ao contrário. Então, na hora de escolher suas refeições, como organizar a sua rotina para poder fazer alguma atividade física, tudo isso precisa estar alinhado ao seu desejo. Não tem como você esperar ser magra para agir como uma pessoa magra. Se você pensar assim, não vai atingir seu objetivo. Então, quando você se sentir perdida quanto ao que você deseja, para e pensa. Como a pessoa que já atingiu o objetivo que eu tenho, pensa. Como essa pessoa sente, como essa pessoa age e passe a agir da mesma forma. E isso vale para qualquer área. Falando da questão do emagrecimento, se você se sente perdida nesse processo, você pode pensar como uma pessoa magra se porta diante da comida. Ela come por emoção? Ela come só porque a comida está gostosa? Ou ela sabe a hora de parar? Ela sabe fazer boas escolhas? Ela sabe quando vale abrir certas exceções? Observe como uma pessoa que já tem o que você quer se comporta e assuma a identidade da vida que você quer. Isso precisa acontecer antes de você atingir seu objetivo, porque se você esperar ter para depois ser, isso não vai acontecer. Porque a ordem correta é ser, ou seja, assumir a identidade primeiro de alguém que já tem o que você deseja, para depois assumir aquilo. Você precisa estar capacitado para lidar com isso. É como o exemplo que nós demos de uma pessoa que busca segurança financeira. Se você quer prosperar, mas não sabe lidar com dinheiro, provavelmente você não vai ganhar dinheiro, porque você não tem condições de sustentar aquilo que você deseja. Se você ganhasse o salário que você deseja ganhar amanhã, quanto tempo você levaria para se enrolar com aquele dinheiro? Percebe que nós precisamos ser para depois ter? É isso que nós estamos alinhando aqui nessa aula de hoje. Como então alinhar esses três níveis, né, de pensamento, emoção e ação? O que é o pensamento? O pensamento é o que eu acredito. A emoção é o que eu sinto quando eu penso nisso. E a ação é como eu me comporto diante disso. Então, quando esses três níveis caminham juntos, você cria uma potência gigantesca.
Agora, quando eles caminham separados, isso se torna um conflito. Um exemplo prático para a gente entender: imagine alguém que quer vender mais. Aí ela pensa, eu quero viver da minha profissão, eu acredito nisso, que eu vou ser uma boa vendedora, uma excelente vendedora, a melhor que existe, e eu vou viver disso. Só que daí ela sente, ai não, mas eu tenho medo de incomodar. Eu não gosto de ser aquela pessoa chata, insistente, que fica oferecendo, que fica vencendo a objeção. Ai, não gosto. Aí o que acontece? Qual que é a ação que ela vai tomar diante disso tudo? Ela não vai oferecer seu trabalho. Ou ela já vai oferecer com uma insegurança. E quando vier a primeira objeção, ela já vai parar por ali. Então, cadê a potência que ela poderia alcançar alinhando esses 3 níveis? Não, isso se torna um conflito. Ela quer algo, mas ela age totalmente na contramão do que ela quer. Então, o problema não é falta de desejo, é um desalinhamento. Aí você pensa, tudo bem, eu já entendi a importância de alinhar esses 3 pilares, mas como eu faço isso na prática? O primeiro de tudo, para qualquer processo de transformação, de autocuidado e autoconhecimento, é ter clareza. Você precisa entender o que você quer, mas entender com detalhes. E você precisa tornar isso mais concreto, para sua mente poder entender. Então você vai escrever com riqueza de detalhes o que você quer para sua vida. Mas você não vai colocar assim, ah, eu quero ter um relacionamento saudável. Não. Você vai escrever como se isso já fosse real. Lembra o ser para ter? Para isso você precisa acreditar e agir como se aquilo já fosse real. Então, na hora de escrever, eu tenho um relacionamento saudável assim, 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 com detalhes. Não é assim, ah, eu quero ser feliz. Não. Eu sou feliz porque eu tenho a casa dos meus sonhos, que tem 3 quartos, tem um closet, tem um escritório. Ou eu sou grata porque eu tenho o carro X na cor X que eu tanto sonhei. Eu sou grata porque eu estou indo fazer a viagem dos meus sonhos. Ou porque eu tenho saúde assim, assim, assim. Riqueza de detalhes. Para sua mente se acostumar com essa nova realidade. Depois você vai identificar qual que é o conflito desse desejo que você tem. Então, assim, o que dentro de mim tem medo disso acontecer? Porque às vezes a gente pensa, poxa, eu quero tanto tal coisa, a minha vida vai ser maravilhosa. Mas no fundo, às vezes existe um medo. O medo de se sentir sozinho, de ser abandonado, de ser excluído, rejeitado, trocado, de decepcionar alguém, de se tornar vulnerável de alguma forma. Algum medo dentro da gente às vezes pode impedir que a gente avance. Então você precisa identificar que conflito é esse que pode existir dentro de você. Essa pergunta é muito poderosa, porque ajuda a trazer à tona o que às vezes está bem escondido lá no nosso inconsciente. E aí você consegue desconstruir esse medo quando você tem essa clareza. Terceiro ponto, muito importante, é começar a agir como alguém que já conquistou o que quer. Isso pode parecer um pouquinho mais difícil, né? E não é sobre fingir ser alguém que você não é, mas é praticar. Para a gente criar musculatura, a gente precisa treinar, certo? Você ainda não vê, talvez, o músculo ali, mas todo dia que você vai forçando aquele músculo, é, treinando, né, levando ele ao seu limite, você vai trabalhando aquele músculo para aparecer. Então é mais ou menos isso, é você praticar ser quem você quer ser. Então são pequenos movimentos, pequenas escolhas, pequenas evidências no seu dia a dia que vão mostrando para sua mente que aquilo que você deseja é possível para você. Mesmo que no começo você não acredite tanto, mesmo que no começo você faça de forma forçada, faça, porque depois flui de forma natural. Então, ai Amanda, como que eu vou fazer isso? Vamos voltar para o exemplo de prosperidade. Você quer ser uma pessoa próspera. Então, no dia a dia, você vai agir como uma pessoa que já é próspera. Ah, então eu vou sair gastando como se não houvesse amanhã? Não, porque uma pessoa próspera gasta com consciência. Ela se planeja, ela se organiza, ela sabe o momento que ela deve ou não comprar alguma coisa,
mas ela não é preocupada, ela não é ansiosa, ela acredita que vai dar tudo certo porque ela sabe que vai dar tudo certo. Ai, Amanda, mas isso é difícil porque eu estou passando por um momento muito desafiador, que eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Eu te entendo. Às vezes é difícil você sentir algo que é totalmente contrário à sua realidade no momento. Mas esse é o único caminho de fazer dar certo. É assumir essa identidade, é como uma roupa que você veste para poder viver. Então, quando um pensamento negativo tomar conta de você, você respira fundo, fala: não, essa é a minha velha personalidade querendo tomar conta de mim. Eu sou uma pessoa próspera. Tudo dá certo para mim. As coisas fluem ao meu favor. Você traz frases positivas, coerentes com o seu desejo, para conseguir alinhar as suas emoções. Porque quando as suas emoções estão alinhadas com o seu desejo, você tem mais motivação de agir. Você tem mais força de agir de forma coerente com o que você quer. Então, se você está muito ansiosa por problemas financeiros e deixa essa ansiedade tomar conta de você, provavelmente você vai tomar uma atitude impulsiva que vai piorar a sua situação. Agora, se você fica ansiosa por algum problema que surge, mas você se alinha, você respira, você se coloca num lugar melhor, onde você neutraliza aquelas emoções negativas, você vai ter mais calma para olhar o quadro completo e tomar ações que te levem mais perto do seu desejo. Estão vendo a importância desse alinhamento interno? E aí, você precisa criar evidências diárias de que você vai acessar essa realidade que você quer. Por que a gente usa o termo acessar? Porque é justamente isso, essa realidade é real, porque senão outras pessoas não viveriam a vida que você quer. Não existe isso de, ai, tem gente que tem mais sorte do que eu. Eu escuto muitas pessoas falando assim, ai, Deus tem seus escolhidos. Será mesmo? Ou será que é uma forma de terceirizar a responsabilidade? Então, nós vamos criar evidências diárias de que isso é real e é possível para nós. O nosso cérebro aprende por repetição. Tudo na vida é um processo. Não existe nada na vida que você faça uma vez que resolva seus problemas. Não dá para você treinar uma vez na vida e achar que você vai alcançar o corpo dos seus sonhos. Não dá para você comer uma vez na vida e achar que você nunca vai sentir mais fome. Tudo na vida é necessário um processo que está envolvido repetição. Então, você vai fazer coisas no seu dia a dia para repetir isso dentro de você. Então, como você vai fazer isso? Vai fazer várias coisinhas ao longo do dia, coisas simples, mas que vão ajudar você a fazer sua mente acreditar. Então, quais são alguns exemplos do que pode ser feito para criar essas evidências? E aí, o que você vai fazer então? Várias coisas ao longo do dia para reforçar essa ideia. Vou dar para vocês algumas sugestões do que podem ser feitas que funciona muito. Tudo que eu vou trazer aqui para vocês são coisas que eu já faço no dia a dia e coisas que eu realmente vi que é fácil de sustentar, ou seja, dá para manter no dia a dia e que realmente funcionam. O primeiro de tudo é um caderno da manifestação, que é como se fosse um diário. Você vai ter um caderno só para isso, onde você vai escrever, né? Você vai colocar aqui as metas que vocês têm, os objetivos, e você vai escrever, não precisa ser todos os dias, mas pelo menos toda semana tirar um dia para escrever coisas pelas quais você é grato. E aí você pode colocar coisas reais que aconteceram naquela semana, naquele dia, ou coisas que você deseja, mas ainda não aconteceram, como se já estivessem acontecendo, lembra? Então, por exemplo, hoje é dia 30 de junho. Então, hoje eu sou grata porque eu comprei o carro que eu tanto queria. O carro X, na cor que eu queria, e ele é automático, ele tem um porta-mala grande, é confortável para a gente viajar, enfim, coloca como se já fosse real. Ah, mas eu vou colocar só essas coisas? Não. Há coisas, pode e deve colocar coisas que estão acontecendo na sua vida pelas quais você é grata.
Porque o sentimento de gratidão, embora até pareça meio um clichê, né? Parece que já virou clichê, ele é um sentimento mais potente que existe. Porque se você não consegue se sentir grato pelas coisas que você já tem, como você vai acessar algo maior? Então, no seu diário, escrevam coisas que também já estão acontecendo, por menor que seja, né? Por mais simples que possa parecer, e coisas que você quer muito, mas ainda não alcançou, tá? Outra coisa, o mural dos sonhos. Gente, eu lembro que quando eu comecei a ouvir e estudar sobre isso, eu achava um pouco que era balela, mas não é. Muitas vezes a gente cria ali, né, um mural com algumas coisas que a gente deseja, e o tempo passa, às vezes a gente nem percebe quando se dá conta, quando você vai olhar aquele mural de novo, as coisas que você já tinha colocado ali se tornaram realidade. E é muito interessante isso, porque aquilo vai para nossa mente. Quando você concretiza o que você pensa, a sua mente trabalha a seu favor. Então, no mural dos sonhos, coloquem figuras que representem o que você deseja. Você pode dividir esse mural em partes, tipo, o financeiro, o profissional, pessoal, material, enfim, pode até usar a inteligência artificial a seu favor. Então, você tem um sonho de fazer uma viagem em família. Você pode pegar essa foto de família e pedir para o chat GPT, Gemini, o Cloud, enfim, para ele transformar aquela foto como se você estivesse num lugar que você quer fazer, que você quer ir em família, né, fazer essa viagem. E aí você consegue visualizar melhor e aquilo ali já gera em você emoções muito positivas. E aí você cola lá no seu mural e coloca num lugar de fácil acesso, que é legal visualizar isso todos os dias. Isso vai te motivar quando você acordar desanimado, sem vontade de fazer o que precisa ser feito para atingir aquele objetivo e olhar aquele mural, você vai sentir algo diferente. E aí você pode ter um mural dos sonhos da sua família e também um pessoal. Isso é muito interessante. E é uma atividade muito legal, vocês sentarem em família e cada um falar, né, o que gostaria de fazer ali a nível familiar e montar juntos esse mural. Isso é muito bom mesmo. Outra coisa, você pode fazer uma carta para o seu eu do futuro, para você abrir daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, porque mais uma vez você concretiza através da escrita algo que vai ajudar a sua mente a potencializar aquilo. Então, escrever como se o seu eu do futuro te contasse para você hoje tudo que você conquistou. E mais uma vez, quando você abre a carta, você vai ver que coisas ali que talvez você nem se tocou que você realizou já aconteceram. É muito interessante. E por último, mas não menos importante, é a visualização. Tudo que nós pensamos, sentimos quando acordamos e antes de dormir tem um poder incrível de moldar a nossa energia. Logo, a forma como as nossas emoções se afloram e também nossas ações. Então, um exercício que eu gosto muito antes de dormir é ouvir áudios guiados de reprogramação mental para desconstruir crenças limitantes. Mas eu também gosto de fazer a visualização dos meus sonhos. O que é isso? É fechar os olhos, né, antes de dormir e ficar pensando nas coisas que eu tanto quero como se elas já fossem real. Vamos supor que o seu desejo é uma casa nova. Então, antes de dormir, você deita, fecha os olhos e começa a pensar nessa casa nova. Veja em detalhes quantos cômodos você quer, como que você vai decorar a sua casa nova. Sinta a emoção de viver aquilo. Claro, vai ter dias que você não vai sentir tanto, mas tem dias que você vai chorar, imaginando o seu desejo se tornando real. Gente, é maravilhoso. E isso vai mudar a sua frequência. Amanda, mas e se eu dormir no meio da visualização? Não tem problema. O que importa é que seu estado interno já vai estar diferente. E aí no dia seguinte você vai acordar se sentindo muito melhor. Então se preocupe com o que você ouve, assiste antes de dormir e também logo quando acorda. Isso muda muito a nossa frequência energética. Principalmente quem acorda e já tem o hábito de já ver celular, isso é muito prejudicial, gente.
Acordem na tranquilidade. Se quiser, visualizem de forma rápida ali alguma cena do seu sonho. Pode ser uma coisa rápida de manhã, né? Que às vezes a gente não tem tanto tempo. Ah, sei lá, você deseja ganhar um X lá por mês. Então, visualiza rapidinho ali você abrindo o aplicativo do banco com aquele X. Sente aquela emoção e vai para o dia com aquela energia. Eu estou trazendo vários exemplos de saúde, relacionamento, dinheiro, mas pode ser o que você desejar. Cada um tem seus objetivos pessoais. Então, explore isso. Outra coisa que é muito importante, sustentar a emoção. Não basta só visualizar o resultado. Você precisa aprender a sustentar internamente a sensação que você deseja viver. Então, isso precisa ser repetido, né? Todos os dias faça isso. Cada dia pode ser que você tenha uma sensação diferente. Um dia você se sinta mais emocionado, no outro você se sinta um pouco mais neutro. Não tem problema, você precisa sustentar isso. E também nas suas ações, né? Suas ações precisam ser coerentes com esse processo que você está trabalhando. Então, se você busca amor, né, um relacionamento saudável, pratique o receber. Não seja aquela pessoa que quer dar conta de tudo e carregar todo mundo nas costas. Isso não é saudável. Como você vai ter um relacionamento saudável se você não sabe como receber? Não sabe receber uma ajuda, um elogio. Então pensem nisso. Se você busca prosperidade, pratique valorizar o que você já possui. Não espere ganhar o que você quer ganhar para ser grato pelo que você já conquistou, por menor que possa parecer. Pratique a gratidão. Se você busca mais confiança, segurança, pratique pequenas exposições. Se você é uma pessoa tímida, mas quer se sentir mais confiante, e você vai visualizar isso antes de dormir ou ao acordar, pratique no seu dia a dia pequenas situações em que você precisa se expor, que talvez antes você não faria, para você ir treinando ser essa pessoa mais segura. E para encerrar, eu quero que vocês entendam que manifestação não é mágica, muito menos um misticismo. É um alinhamento interno. É quando você alinha seus pensamentos, suas emoções e suas ações. Quando esses três pilares começam a apontar para a mesma direção, em busca do mesmo objetivo. Talvez você não controle o tempo das coisas, e isso é muito importante. Muito importante, gente. Não tente controlar o como ou o quando. Isso altera seu estado interno. Ai, Amanda, eu quero ganhar 50 mil por mês, mas hoje eu ganho 2. Como que isso vai acontecer? Quando? Não importa. Não importa. Você vai começar a ver que as coisas vão acontecendo de um jeito que você fala, meu Deus, como assim? Nem imaginava que existia esse caminho. Então não se preocupe com como vai acontecer, nem quando vai acontecer. Cada coisa acontece no seu tempo. Se preocupe com esse alinhamento interno. É isso que você tem controle. Tá? Não controle o tempo, controle a pessoa que você está se tornando durante esse processo. Tá? Muitas vezes a manifestação não é só sobre receber alguma coisa, mas é sobre se transformar em alguém que é capaz de sustentar aquilo. Lembra que eu falei? Se você não é capaz de lidar com dinheiro agora, como você vai ter mais dinheiro? Então, a manifestação, talvez nesse caso, seja se tornar essa pessoa que sustente esse desejo de vida que você tem, para daí acessar essa realidade que você deseja. Então, é um processo. Lembrando que não dá para comparar também seu processo com o do outro. O estado interno da pessoa é diferente, as ações que ela já tomou talvez sejam um pouco diferentes em questão de tempo, talvez a pessoa está nesse processo há mais tempo que você, talvez ela tenha mais facilidade, está mais pronta para conseguir lidar com aquilo que ela deseja receber. Cada pessoa está no seu processo, isso é muito importante entender. Agora, uma coisa que eu gostaria que vocês pensassem ao longo dos próximos dias, né? Pare e se pergunte: se a minha realidade atual fosse um espelho da forma como eu venho me tratando, o que ela estaria tentando me mostrar? Porque isso também é muito importante. Né? A forma como você se trata, como você coloca limites, como você se cuida,
ela é muito importante para esse processo. Tudo começa pela gente. O nosso estado interno, ele precisa estar alinhado com o nosso autocuidado emocional, com essa reconexão emocional. Então, se preocupem com a pessoa mais importante que existe na sua vida, que é você. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês em breve.